meditar num tema que é aprendendo a deixar ir. Amém ou não amém? Fala comigo, aprendendo a deixar ir. Amém. Gênesis, no capítulo 13, do verso 7 em diante. Aleluia. O texto diz: e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, Abraão está dizendo, irei à direita. Se a direita escolheres, eu irei à esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, hei de te dar a ti e a tua semente para sempre. Amém? Você pode falar glória a Deus? Existe muitos de nós carregamos no nosso coração pessoas, e pessoas são importantes, conexões são importantes, essenciais, e às vezes nós temos a impressão de que a gente não consegue sobreviver sem as pessoas que estão perto de nós. A gente tem uma mania de acreditar que as pessoas que estão perto de nós, elas nos dão a segurança, e às vezes de fato isso é verdade, elas nos dão segurança, mas às vezes nós seguramos portas que o tempo já abriu. As portas já estão abertas, e às vezes nós estamos segurando as portas por medo, por insegurança, e às vezes a gente tenta manter perto da gente, perto do nosso coração, pessoas que no fundo e em seu coração elas já partiram. A gente tem uma tendência de tentar segurar aqueles que no nosso coração ou no seu coração já decidiram partir há muito tempo, e nós estamos fazendo força para poder segurar aqueles que já decidiram partir. Nós insistimos, nós muitas vezes justificamos, nós investimos tempo, energia, investimos recurso, tentando segurar pessoas que estão fisicamente ocupando um lugar,
mas a mente e o coração dessas pessoas já não está mais lá. Nesta manhã eu quero, junto com você, nesses breves minutos, meditar sobre a importância de simplesmente deixar ir. Amém ou não amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você precisa aprender a simplesmente deixar ir. Amém ou não amém? E às vezes nós investimos energia nisso, tentando segurar quem não quer ficar, ou quem no coração já decidiu partir há muito tempo. Nós nos desgastamos tentando provar o nosso valor para quem não consegue fazer a leitura desse amor mais. A gente, sabe, fica ali insistindo para poder demonstrar que vale a pena ficar, quando na verdade a pessoa já decidiu ir embora há muito tempo. Algumas pessoas estão, mas não estão, e nós precisamos liberar. Às vezes nós não deixamos as pessoas irem porque nós queremos controlar. Às vezes não deixamos ir porque preferimos a ideia de ter alguém perto de nós, mesmo que no fundo a gente saiba de verdade que elas não estão juntas, só estão pertinho. Mas tem uma diferença enorme de estar perto e de ter uma profunda aliança. Às vezes a gente tem medo da solidão e a gente mantém perto. Mas há pessoas que estão ocupando espaço na geografia da sua promessa. Há pessoas que estão ocupando espaço na geografia daquilo que Deus falou. É importante que você entenda e faça a leitura nessa manhã que às vezes é preciso apenas deixar ir. Não porque o outro é ruim, ou não porque o outro deixou de ser uma pessoa boa. Não, você pode deixar ir e manter a paz. Você pode deixar ir e continuar amando. Algumas pessoas estão paradas na vida, ou não conseguiram romper na vida, não conseguiram prosperar, porque elas têm a ideia de que precisam que o outro esteja junto para que elas possam simplesmente prosperar. Elas esquecem que Deus está sobre a vida delas. Deus está sobre a sua vida. O texto nos conta da história de Abraão, e você conhece a história. Abraão volta do Egito, e quando volta do Egito, volta cheio de grana, volta rico, abençoado, gado, posses e bens. Fica comigo, em nome de Jesus. Posses e bens. Abraão e Ló agora estão ainda mais prósperos. Ampliou-se o espaço, é mais gado. E no capítulo que nós lemos, no capítulo 13, vai apontar para nós que de repente existe uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E que eu perceba que Abraão então vai conversar com Ló, chama Ló. Ele não chama nenhum dos pastores para uma conversa, ele não faz uma reunião, ele não faz um meeting, ele não manda um link do Zoom, ele não faz nada disso. Ele simplesmente chama Ló e diz: Ló, escolhe o lugar para você. Ló então olha e vê as campinas, os pastos verdes, e ele escolhe aquilo que visualmente é mais interessante. O Ló olha e diz: as campinas do Jordão, elas são mais verdes, elas parecem com Zoar. O texto diz, e Moisés está dizendo, que parece o jardim de Deus, parecia o Éden. E como parecia, ele diz: não, é para lá que eu vou. E o Ló escolhe as campinas. Abraão é o mais velho. Abraão teria o direito da escolha, de escolher primeiro. Mas Abraão prefere não escolher primeiro e deixa Ló escolher primeiro. E Ló então escolhe: eu quero o que parece mais paladável, eu quero aquilo que visualmente é mais interessante, aquilo que é mais vistoso aos olhos. E então Ló escolhe aquilo que para ele parece melhor. E Abraão diz: se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Abraão então vai para a terra de Canaã, e Ló vai para as campinas verdes.
Mas existe uma coisa importante que nós precisamos entender. Deus não chamou o Ló, Deus chamou o Abraão. O Ló está pegando carona na bênção que está sobre a vida de Abraão. E quando você olha para a sua vida e coloca uma lupa na sua vida, há muita gente de repente que está apenas pegando carona na promessa que Deus fez na sua vida. Tem sido abençoados por causa de você, tem sido cuidados por causa de você, tem prosperado por causa de você, e tem muita gente pegando carona na bênção de Deus que está sobre a sua vida. Mas de repente chega um determinado momento que o Senhor está dizendo: desfaça a bagagem, porque eu quero cumprir aquilo que eu falei em você agora. Amém ou não amém? Você está aí ou não, irmão? E às vezes nós temos a ideia de ficar segurando portas que Deus já abriu, ou por medo da solidão, ou por medo de ficar sozinho. Mas você não tem que ter medo de ficar só. O Senhor está sobre a sua vida, o Senhor está sobre a sua história. Você jamais estará só. Você não está só agora, e nem estará só depois. O Senhor estará com você onde quer que você for. O texto de Gênesis nos apresenta o chamado para ruptura. E às vezes é importante que nós entendamos que todos nós, em algum momento da nossa história, tenhamos que passar por algum tipo de ruptura. Quando você saiu de casa, se era menininho ou adolescente, foi um nível de ruptura. Quando você cresceu e decidiu se casar, você saiu da aba, da saia dos seus pais, cortou o cordão umbilical e disse: agora eu vou assumir algo na minha vida, uma nova história, uma próxima estação. Só que às vezes nós ouvimos a promessa como Abraão ouviu, de sair de Ur dos Caldeus, mas a gente não sai sozinho, a gente leva o Ló, e Deus não pediu para poder levar o Ló. E chega um determinado momento que a contenda aparece, a pressão vem, só para que a gente possa decidir para onde nós iremos. E às vezes o que está acontecendo agora na sua vida não seja diferente disso. Algum nível de pressão aconteceu, e essa pressão que acontece hoje é apenas um filtro de Deus para separar aquilo que tem que ficar e aquilo que tem que ir embora. Nós precisamos aprender a deixar ir. Amém ou não amém, amado? Por que essa pressão? Por que eu estou enfrentando isso? Ou por que eu estou passando por isso agora? De repente, é o filtro do Senhor para ficar quem tem que ficar, e quem tem que ir embora, ir embora. E às vezes nós insistimos, a gente sabe que não está certo, a gente sabe que não é a pessoa certa, a gente sabe que não deveria estar ali, mas a gente insiste por teimosia ou por apego. E essas duas coisas, ou a nossa teimosia enriada, termo meu, ou o nosso apego exagerado, tem nos feito ficar para trás, quando Deus queria que a gente tivesse já avançado para uma outra estação. E nós não só avançamos por um motivo, porque nós estamos teimando. Nós olhamos para a pessoa, não faz bem, é tóxica, faz mal, atrapalha, causa tumulto, causa confusão, e nós estamos insistindo com algumas pessoas, e Deus está olhando para nós dizendo: é tempo de ruptura, é tempo de deixar ir. Não é porque, sabe, o conflito aberto fez mal, é porque pode fazer mal para o teu destino. Então é tempo de simplesmente deixar ir. Só que nós somos apegados, nós pegamos um funcionário, colocamos na empresa e dizemos: não, eu preciso dele aqui, e se eu perder esse funcionário, acabou. E de repente quem está travando o crescimento do negócio é o funcionário, que não tem o coração do lugar, que fala mal do lugar, que fala mal do patrão, que não consegue ajudar e contribuir com nada, que na sua frente fala tudo bem, tudo legal, e ele vira as costas e começa a produzir uma confusão enorme. Nesta manhã nós precisamos aprender a simplesmente deixar ir. Amém ou não amém, amado?
nós queremos amplitude, nós queremos avanço, nós queremos crescimento, nós queremos romper nas nossas relações, nós queremos avançar, seja em qual área for, seja no negócio, seja na empresa, seja no empreendimento, seja num sonho, ou seja até mesmo num projeto. Mas aprenda algo: nós precisamos entender que alguns ciclos eles simplesmente terminam, alguns ciclos simplesmente acabam. Não adianta tentar manter um ciclo que simplesmente já acabou. Libere a pessoa para poder viver o sonho dela, libere a pessoa para poder romper na vida dela, libere ela para poder crescer em outro lugar, crescer em uma outra geografia, crescer em um outro tempo. Abençoe essa pessoa, abra espaço para que Deus possa fazer na tua vida agora. Não tenha medo do teu futuro, porque Deus já está lá. Amém ou não amém, amado? Se eu perder esse funcionário, ele é o melhor funcionário, o que eu vou fazer? Se eu perder esse aqui, eu jamais posso perder, porque ele é o mais influente, ele é o melhor líder. Se eu perder, irmão, o projeto que Deus colocou na tua mão não está na mão só de uma pessoa, não. Aquilo que Deus entregou, Ele entregou para você, chamou você o Abraão. Ô Abraão, sai da tua parentela, da casa dos teus pais, que eu vou usar você, vou abençoar você. Olha para o céu, olha para a areia da terra, eu vou te multiplicar. Eu vou abençoar você grandemente, não vai faltar nada para você. Aonde você colocar a planta dos teus pés, eu vou te dar por herança. Não tenha medo, não mantenha ciclos que já terminaram na sua vida, em nome de Jesus. Amém ou amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia, aleluia. A sua saúde emocional não pode estar na mão de uma pessoa, irmão. Amém ou amém? A sua saúde emocional não pode estar na mão de ninguém. A sua saúde espiritual não pode estar na mão. Não. A sua promessa, a promessa que Deus fez, vai sustentar você aonde quer que você for. Não coloque a tua vida na mão de ninguém. Libere espaço para que Deus possa fazer. Às vezes nós precisamos abrir espaço para que a nova estação de Deus chegue, mas enquanto nós não abrimos espaço, a gente mantém o ló lá, a gente vai convivendo com a contenda. Não faz o menor sentido ter uma promessa e não viver em paz. Eu vou de novo. Não faz o menor sentido ter uma promessa de Deus e não conseguir viver em paz. Aprenda a deixar ir. Talvez doa agora, talvez é difícil agora, desligar não é fácil. Existem muitas memórias, muitas lembranças, mas aprenda algo. Existe algum momento da sua história, uma bifurcação, um ponto de inflexão, onde alguém vai ter que ir para um lado e você vai ter que ir para o outro. Não é porque o outro deixou de ser legal, chegou a ser de gente boa, não é isso não. É porque Deus tem algo com você e na sua vida, Ele plantou no seu coração. Não tenha medo disso, você tem uma aliança com Deus, Deus te chamou. Pare de levar a bagagem que Deus não pediu para você levar. Amém ou não amém, amado? Aleluia. Às vezes nós não deixamos ir por apego. Nós somos imensamente apegados. Mas quando você ama de verdade, você aprende simplesmente a soltar, a deixar. A gente fica alimentando esse apego exagerado, e nós fazemos isso porque de repente a gente fica apegado, porque a gente entendeu ou aprendeu que deixar ir ou desistir de manter algo, como Abrão mantinha o Ló, é sinal de fraqueza. Mas hoje eu quero, junto com vocês, sugerir completamente o oposto. Às vezes o maior ato de coragem, de maturidade e de fé que você pode exercer nesta manhã, neste domingo, é simplesmente fecha as mãos. Fecha as maior. O maior ato de maturidade e fé que você pode exercer na sua vida é simplesmente faça assim. Abra as mãos. Deixar ir. Porque enquanto você fica segurando, você cansa. É exaustivo. Te consome. É ou não é? Cansa você, cansa o teu coração. Mas nós precisamos aprender a deixar ir. Deixe ir. Chame o Ló e diga: Ló,
Escolhe um lado, eu vou escolher um outro. Ló deixou de ser sobrinho? Não. Abraão ainda tem que livrar um Ló ainda. Deixou de ser sobrinho? Não deixou. Deixou de ser amado? Também não deixou. Só que não dá para poder conviver junto mais. Encerrou o ciclo. E alguns ciclos na nossa vida precisam ser encerrados. Eu falei que eu seria rápido, de fato você. A primeira coisa importante: aprenda algo. Nem todo mundo que está com você é com você. Vou de novo. Nem todo mundo que está com você é com você. Eu disse que às vezes a crise e a pressão vem como um filtro. Às vezes o deserto que você está passando vem como um filtro. Falo, nossa, mas eu estou enfrentando, pastor, um deserto. É o Saara inteiro. E eu estou no Saara tentando nadar no Saara. Está difícil. É terrível. É avassalador. É impressionante. E às vezes esse deserto veio apenas como um filtro para que quem tem que ficar, fique. E quem tem que ir embora. Como é que fala isso em inglês? Cadê a Lohane? É let it go? Cadê? Let it go. Let it go, professora, my teacher. Nossa professora. Aprenda a deixar ir. Há pessoas que estão na nossa vida apenas por uma temporada. Elas não irão permanecer para sempre. Só que nós queremos eternizar essas pessoas e esses relacionamentos, mas elas estão na nossa vida apenas por uma temporada. E depois da temporada elas simplesmente podem ir embora. Tentar manter essas pessoas é um erro nosso. Tem pessoas que estão na sua vida apenas para uma temporada. Há pessoas que no tempo da dor, da crise, da angústia, elas provam a sua lealdade. E há pessoas que no tempo da dor, da angústia, elas não estão dispostas, elas te serviram ou já estiveram com você em determinado tempo. Elas dizem, não, o ciclo terminou, Deus está apontando uma nova direção. Está tudo bem. Está tudo bem. Não se sinta desaprovado porque alguém foi embora. Nós temos uma tendência de não nos sentirmos mais aprovados porque alguém foi embora. Nós temos uma tendência de internalizar isso para a nossa identidade, porque simplesmente alguém partiu, não está mais junto. É porque cumpriu o ciclo, você não sabe, você não entende, mas de repente apenas acabou. Let it go. Aprenda a deixar ir. Há pessoas que no tempo da dor, da angústia se tornam intercessoras, que elas oram, que elas militam junto contigo, batalham junto contigo, que elas levam arco e flecha para poder lutar junto com você, que elas se equipam para poder e se mobilizam, obrigado filho, se mobilizam junto com você para poder guerrear as suas batalhas. Mas há pessoas que vieram para uma temporada da sua vida. Elas serviram água, elas ajudaram, elas abençoaram você, elas cuidaram de você por um determinado momento, elas caminharam contigo no seu ministério, no seu trabalho, na sua casa, sabe? Não importa o exercício do seu lugar, onde você esteja ou trabalhe ou faça, elas estiveram ou se ligaram a você em sua relação íntima e pessoal, e elas estiveram por uma temporada, e simplesmente chegou um determinado dia que elas decidiram partir. E está tudo bem. Só que nós pegamos um peso e colocamos em cima disso, como se isso, ou as pessoas terem ido embora, ou decidirem partir, ou você próprio decidir fazer com que haja uma ruptura, a gente sente um nível de desaprovação. A gente leva e transfere isso para a nossa vida. A gente acha que não é bom o suficiente, a gente acha que Deus não está com a gente se acha desaprovado. Não. É porque encerrou o tempo. Abençoe o outro. Ele foi abençoado quando chegou, e é abençoado também quando decidiu ir embora. Amém ou não amém, amado? Nós precisamos aprender isso. Há pessoas que estão na nossa vida apenas por uma temporada. Mas há pessoas que Deus planta na nossa vida, não importa o que aconteça, elas estarão conosco. Porque elas entenderam o que você carrega, elas entenderam aquilo que você transporta. A Bíblia diz que Jonatas se ligou a Davi de forma tão grande, mas tão grande, que a alma de Jonatas se liga com ele.
E Jonatas diz: Davi, eu vou te dar o escape, eu vou te dar a estratégia para você, sabe, sumir diante do meu pai. Há pessoas que Deus planta, como o Jonatas foi plantado na vida de Davi. Saul era pai de Jonatas, mas Davi tinha uma aliança com o Jonatas, assim como o Jonatas tinha uma aliança com Davi. Há pessoas que na hora do aperto, Deus posiciona de forma estratégica na nossa vida. São os nossos Jonatas. Há pessoas como Ruth, que independente de ter ou não ter, de ter família ou faltar família, de ter muito ou ter muito pouco, de ter pão na despensa ou não ter absolutamente nada, de ter o que comer hoje de manhã ou não ter absolutamente nada, que elas não vão embora. Elas dizem: o seu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Porque elas entenderam aquilo que você carrega, mesmo que você não veja mais. Então há pessoas que vão, como órfã, vão embora. Mas há pessoas que decidem ficar, não importa o que aconteça. Deus vai plantar uma Ruth na sua vida, Deus vai plantar um Jonatas na tua vida. Mas também existirão as órfãs que decidirão ir embora. Amém ou amém? Há pessoas que estão apenas por uma temporada. Existem conexões que existem por conveniência, existem conexões que existem por sobrevivência, existem conexões que existem pelo destino. Esses três níveis de conexões que nós temos: as que são convenientes, e no momento que as coisas não caminham da forma que deveriam caminhar, elas vão embora, elas não concordam, viram as costas. Há pessoas que elas existem na nossa vida por uma temporada, elas nos ajudam, elas nos dão escape, elas são a mão de Deus na nossa história. Mas há conexões como conexões de Jonatas e Ruth, que são de destino, estão debaixo de uma aliança, e isso é muito maior. Nem todo mundo que está com você é com você. Saiba diagnosticar na sua vida quem está de fato e é, com quem está, mas não é. Tem gente que está no relacionamento, mas não é para com o relacionamento. Tem gente que está no namoro, mas não é para com o namoro em nível de lealdade. Tem gente que está numa igreja, mas nem sempre é com a igreja. Tem gente que está com um líder, mas nem sempre é com ele. Tem gente que está com o pastor, mas nem sempre tem o coração do pastor. Nem todo mundo que está é. Quando você entender que a essência não é mais a mesma, simplesmente deixe ir. Pastor, mas é um desapego isso? Não é falta de amor, não, é liberar alguém que não tem mais a mesma essência que você tem. Aprenda a deixar ir. Amém ou não amém, amado? Aleluia. Há pessoas que ficam, há pessoas que vão embora. Ló estava pegando carona naquilo que Abraão tinha, mas Ló não tinha a mesma aliança que Abraão tinha. E a Bíblia diz que ele escolhe aquilo que é melhor, aparentemente melhor. Mas quando o nível de Abraão sobe, ou da responsabilidade de Abraão sobe, o Ló não está na mesma frequência. E às vezes Deus está nos chamando para viver uma outra frequência, e a frequência do Ló está lá embaixo. Aí não tem como. Alguém cheio de fé, cheio de ânimo, alguém foi cheio de algo da parte de Deus, existe uma motivação, ele chega em um determinado lugar, o que ele faz com o lugar? Ele acende o lugar. É ou não é? Mas quem não está com a frequência lá embaixo, ele chega e fala: não sei se vai dar certo não. Eles mudam o ambiente. Por quê? Porque o coração não é mais o mesmo. A essência mudou. Nós vamos entender que a frequência precisa ser a mesma. O Abraão tem uma grande promessa, e eu vou desfrutar de grandes promessas também. Só que às vezes nós colocamos malas pesadas no nosso destino, para caminhar em direção ao nosso destino.
nós estamos deixando de viver coisas grandes em Deus, porque em algum momento isso vai pesar ainda mais. E quando o chamado de Abraão, a frequência de Abraão é outra, e o Ló não acompanha, os problemas começam a aparecer. Abraão está aqui, mas o Ló está aqui. Aí os problemas começam a aparecer. Não são os pastores de Abraão que dão um problema, tão somente são os pastores de Ló com o de Abraão que dão um problema. Uma contenda entre eles. Abraão chama para poder resolver e diz: escolhe o lugar. Nem todo mundo vai aguentar a pressão para onde Deus está conduzindo o teu coração. Não reclame das pressões, elas separam quem deve ficar com quem deve simplesmente ir embora. São necessárias. De repente você está sozinho agora, não reclame porque você está só, porque de repente o filtro já passou. E a Bíblia diz algo poderoso no texto, que Abraão, ele ouve Deus no começo do Gênesis do capítulo 13, mas até o Ló estar com ele, Deus não fala com Abraão mais. Quando Deus volta a falar com Abraão? Depois que Ló foi embora. E às vezes nós perdemos uma conexão profunda com Deus porque a gente teve que resolver coisas que a gente decidiu não resolver, ou adiar resolver, e a gente perdeu a conexão com o Senhor. E quando Ló vai embora, o Senhor diz: ô Abraão, eu vou fazer coisas grandiosas na tua vida, eu vou te mostrar promessas, dá uma olhada para o horizonte. Enquanto Ló ainda permanece, o Senhor simplesmente não fala. A pergunta para nós nesta manhã é: o que você precisa simplesmente despedir? O que você precisa deixar ir? Quais pessoas no seu nível de convivência que você precisa deixar ir? Quais pessoas no seu trabalho que você olha e fala: não tem mais o mesmo coração, e você vai mantendo, por amor, por apego, e você simplesmente está segurando portas que Deus já abriu para que essa pessoa possa simplesmente ir. Às vezes nós estamos insistindo com isso. A segunda coisa importante: não retenha quem já decidiu ir embora. Não force a permanência de quem já decidiu sair da sua vida. Quem tem que ficar, tem que ficar. Quem tem que ir, tem que ir. Tem um andaime aqui? Me dá um andaime, por favor. A Bíblia diz que Abraão percebe uma contenda, ele toma uma decisão. Pode vir dois desses. Você pode observar que tem mãos de construtor, o Marco, né? O José é muito mais evidente. Só monta de um lado, segurem ele, monta só de um lado. Pode montar mesmo. Isso, perfeito. Pode ser. Vou colocar a mão aqui para você. Tudo bem. Okay. Olha para você ver como o José sabe. Se você não sabia montar um andaime, tem que subir isso aqui um pouquinho. Aí. Olha como montar um andaime. Você que está acompanhando no YouTube. Não vai? Por que não vai? Vai, sobe isso aqui um pouquinho. Olha como é difícil montar um andaime. Pode ir lá primeiro, tá vendo? Não. É porque é outra peça. Pode deixar assim, tá bom. Tá ótimo assim. Ok. Isso aqui é um andaime. Quem sabe o que é isso aqui? Andaime. Quando você vai construir algum lugar, alguma coisa, algum projeto, você precisa de quê? Andaime. Você vai construindo. Ontem estava montado o andaime. Eu cheguei aqui na igreja e falei: não desmontaram o andaime? Aí eu falei para o Zé, falei: pois é, pastor, não desmontaram então. Então a gente precisa desmontar, né? Isso é um andaime. Dá trabalho montar um andaime. O andaime é necessário, porque o andaime dá suporte para que você possa construir. Você começa de baixo e depois chega um determinado momento você não alcança mais. Você precisa de um andaime. O andaime é um suporte necessário para quem está construindo. Amém ou não amém? O andaime é um suporte necessário. Estou terminando, fica comigo.
E aí você constrói um grande prédio. Aqui foi construído, tinha andaimes. Um prédio é construído, tem vários andaimes. Mas quando a construção fica pronta, o que você faz? Você deixa o andaime lá. O que você faz? E por quê? Porque ele já não serve para o seu propósito. Há pessoas na nossa vida que são como andaimes. Há pessoas que Deus plantou na sua vida como andaime. Elas foram importantes, foram essenciais. Elas não deixaram de ser importantes, é um andaime. Mas chega um determinado momento que não faz o menor sentido manter o andaime, porque a obra ficou pronta. Porque atrapalha até mesmo a visão. E é por isso que você desmonta o andaime. Tem muita coisa na nossa história, na nossa vida, na nossa caminhada, que são como andaimes. Fica aqui. Gostei de vocês aqui. É, muito legal. Você está usando uma calça sem cinto, está estiloso, né? É uma moda agora, não é isso? Há pessoas que são como andaimes como esse, são importantes, são essenciais, são suporte. Mas em algum momento da nossa caminhada, a gente simplesmente precisa remover, porque elas começam a atrapalhar. Pastor, mas é muito duro isso que o senhor está dizendo. Eu estou dizendo algo que é essencial e que pode estar travando o teu crescimento. Pessoas que não devem estar na posição que você colocou essas pessoas, e elas continuam lá. E você deveria ter desmontado o andaime há muito tempo. A pergunta nesta manhã é: quais são os andaimes que você precisa desmontar? Quais as coisas que você precisa simplesmente desligar, porque estão afetando a visão daquilo que Deus plantou na sua vida? Há pessoas que simplesmente você tem que aprender a deixar ir. Porque se estão juntos, atrapalha. Foi incrível, serviu para uma temporada, mas é para uma temporada. Há pessoas na nossa vida que são como andaimes para uma temporada. Só que às vezes nós queremos manter essas pessoas, que Deus está dizendo, é hora de se desligar. Porque ela está prejudicando o seu avanço, o seu crescimento, a sua saúde emocional. Elas estão sendo trava de destino no teu coração. Você não está avançando simplesmente porque os andaimes estão postos. Às vezes nós temos uma dívida de gratidão com as pessoas. E aí a gente não toma decisões importantes porque nós somos muito gratos, mas são andaimes. Nós construímos um ativo da gratidão, e alguns que ficam cobrando altas taxas e correções em função da gratidão que de fato você tem no coração por essas pessoas. Mas de repente é isso que está bloqueando o teu crescimento e o teu avanço. O avanço do teu negócio, da tua empresa, dos teus projetos, dos teus sonhos. Que tal hoje simplesmente deixar ir? Amém ou não amém? Salva de palmas para os meninos. Aleluia. Não retenha quem já decidiu ir embora. Abraão não insiste para poder resolver o problema. Abraão não dá uma lição para Ló e para os pastores de Ló. Ele não faz uma mini conferência com Ló e um treinamento junto com Ló para insistir com Ló, dizendo, olha, 7 regras para que você não possa entrar em contendas. Não. Abraão chama Ló e diz, vamos resolver, porque é hora de desmontar o andaime. Foi importante, ajudou na saída. Talvez Abraão se sentiu mais confiante para poder sair com Ló. Mas chega um determinado momento que não tem como. E de repente você está sendo levado para poder decidir agora quem vai permanecer e quem vai ficar. Porque isso de repente está bloqueando o teu desenvolvimento, o teu crescimento, o teu avanço. Você está arrastando um amigo durante muitos anos e está vivendo com base na amizade, e Deus tem uma promessa na sua vida.
Não, mas é meu amigo, é meu querido, eu gosto dele, ele é gente boa. Mas Deus chamou você, Deus ungiu você, Deus gritou o teu nome. Então se levanta e levanta os teus olhos hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Nós precisamos aprender a não mais reter aqueles que precisam simplesmente ir. Não são pessoas ruins, não, vão em paz. Mas nós não temos que ficar com medo de perder o tempo todo. Não há nada tão perigoso ao coração de alguém como o medo de perder a todo instante. Nós somos consumidos muitas vezes pelo medo de perder. Há mulheres que aceitam conviver com homens que são crápulas, são desonestos, são homens de mau caráter, porque elas têm medo da solidão. Desmonte hoje o andar. Há pessoas que estão convivendo com situações tóxicas e malignas, mas elas estão lá porque elas acreditam que precisam. Mas o Senhor está chamando hoje, não, hoje é o dia de deixar ir. Deixa aí. Você está querendo manter? Não, desmonta. E diz, não, está entregue. O Ló vai seguir o seu destino. O Ló escolheu. Tudo bem. Abraão vai viver e conviver com cenários desérticos, mas Deus está com ele, aonde quer que ele for, porque a bênção está no Abraão. Abraão não procrastina, ele não adia. Ele fala, não, mês que vem eu vou ver se essa semana passa. E aí ele vai adiando. Não. Abraão percebe a contenda, chama, falou, vamos resolver agora e vamos ter paz. Abraão simplesmente diz, Ló, escolhe. Abraão dá o direito para que ele possa escolher. Porque Abraão sabe que a bênção que está sobre a vida dele não depende da geografia, depende da aliança que ele tem com o Senhor. A bênção que Deus tem sobre a sua vida já foi liberada. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, aonde quer que você coloque as mãos, aonde quer que você coloque os pés. Talvez não funcione para muita gente, mas você vai chegar lá e vai funcionar, porque a bênção de Deus está sobre você. Talvez não esteja funcionando agora, você vai chegar e vai funcionar, e vai ativar aquele ambiente, e aquela geografia vai mudar, porque Deus está sobre você, em nome de Jesus. Aleluia. A bênção está sobre o Abraão. Sobre o Abraão. Se uma pessoa não está mais conectada com a sua essência, não gaste tempo e nem energia tentando fazê-la permanecer. Pare de insistir com quem não quer mais ficar. Pare de tentar consertar aquilo que não dá para consertar mais. Pare de tentar consertar o que já passou do tempo. Quando você reconhece que alguém não faz parte do seu destino, você precisa parar de prolongar a dor e resolver. A terceira e última coisa, para a gente poder ir embora agora. Deus é especialista em preencher o espaço vazio que ficou. O Ló vai embora, mas Deus não deixa o espaço vazio. Deus sempre preenche o espaço. Gênesis 13, 14 diz, e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Até esse momento Deus não estava falando com Abrão. Quando Abraão despede o Ló, o Senhor fala. E o Senhor disse para Abrão, levanta agora os teus olhos. Por que Deus tem que dizer para Abraão levantar os olhos? Porque ele está cabisbaixo porque o Ló foi embora. Porque ele está triste porque o Ló foi embora. Aí o Senhor diz, levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, aqui, neste lugar que você está pisando, para a banda do norte,
do sul, do oriente e do ocidente. Tudo que você vê, eu vou te dar. Mas para que você possa contemplar a grandeza da promessa de Deus, você precisa levantar os teus olhos. Pare de ficar triste com quem foi embora. Depois que Ló se aparta, não antes, não durante, mas depois, o Senhor simplesmente diz para ele: levanta os teus olhos, dá uma olhada. Ele escolheu um lugar, eu te dou o continente inteiro. Ele escolheu essa geografia, ele escolheu um rio, ele escolheu o ribeirão, eu te dou o oceano inteiro. Levanta os teus olhos e não fique triste com isso, porque eu tenho uma promessa muito maior na sua vida. O Ló foi, mas o Senhor disse para Abrão: eu tenho uma promessa e eu vou cumprir na sua vida. Dá uma olhada para o continente inteiro. Esse espaço que está vazio agora porque alguém foi, vai ser preenchido pela promessa de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Enquanto Abrão segurava Ló, o silêncio de Deus permanecia. Mas quando Abrão abriu as mãos, o Senhor então falou. Então é tempo de simplesmente deixar ir. Deixe ir. Deixe ir. Mas imagine Abraão vendo Ló indo embora, as tendas indo embora, as tendas caminhando em direção ao Jordão. Imagine o Abraão assistindo a cena do gado sendo apartado. Imagine a cena das ovelhas sendo apartadas pelos pastores, da família de Ló indo embora, da esposa de Ló, do último abraço que Abraão deu em Ló até então. Imagine o rebanho sumindo no horizonte. Imagine a poeira que vai fazendo com o Ló que vai embora, e o Abraão assistindo tudo. E ali naquele silêncio, o Senhor falou: levanta os olhos. Não fica triste não. Levanta os olhos. Dá uma olhada para o horizonte, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. É seu, porque eu estou te dando por herança. Tudo que você vê é seu. O Ló vai fazer falta? Vai, com certeza vai. Foi um andaime que deu suporte, com certeza deu. Mas simplesmente chega um determinado momento que você precisa abrir mão e deixar ir. Porque você precisa deixar ir seus filhos, alguém no seu trabalho, na sua empresa, alguém da sua convivência, um relacionamento, uma dependência emocional. O que você precisa deixar de ir? Um líder, um pastor. Não há problema nenhum em ser andaime. Eu me orgulho de ser andaime. Eu não vejo problema em ser andaime. O que você precisa simplesmente em deixar ir. Faça uma retrospectiva aí. Porque talvez algumas pessoas estão na sua história, estão impedindo o seu avanço. Quando Abraão libera, Deus enche a mão dele. Quando Abraão libera o Ló,
Deus enche a sua mão com a sua promessa, para dizer para Abraão: Abraão, tem uma bênção reservada para você. Tem algo que eu estou liberando na sua vida. Tem algo que está sendo liberado agora na sua história. Tem algo que está mudando agora na sua vida. Dá uma olhada para o horizonte, levanta os teus olhos, abra a tua mão, que eu vou encher você. Vou liberar algo sobre a sua história. Vou liberar algo sobre esse território. Eu vou liberar algo sobre essa geografia. Eu vou encher a sua história agora com a minha promessa. Não tenha medo de deixar ir. Aleluia. Aleluia. E eu digo para você nesta manhã: você não consegue receber aquilo que Deus pode te dar enquanto as suas mãos ainda estão fechadas com o que você tem. Você não pode receber aquilo que Deus pode te dar se as suas mãos ainda estão fechadas. Especialmente em volta daquilo que já terminou. Tem muita mão fechada em volta daquilo que terminou, quando na verdade deveria estar aberta. Deixar não é o fim da história, talvez seja apenas o início dela. Antes de você sair desta igreja hoje, eu quero te pedir só uma coisa, só uma, mais nada. Pense nas coisas que estão travando o teu destino. Pense em coisas que você está segurando que já terminaram. Você sabe que terminou. Você sabe que acabou. Você tem insistido. Pense nisso. Pode ser uma pessoa, pode ser uma versão tua mesmo, pode ser uma expectativa que você gerou, pode ser uma mágoa que você alimenta no teu coração, pode ser uma traição que você sofreu. E hoje eu quero que você faça algo imensamente simples, mas também poderoso. Abra sim as suas mãos. Literalmente agora, abra. Isso. Não é para o vazio, não é por nada. Abra suas mãos para aquilo que Deus quer entregar a você. Se você abriu as suas mãos, eu quero declarar profeticamente hoje: Senhor, levanta os olhos desta igreja, levanta os olhos do teu povo. Eu quero declarar hoje, dá coragem para aqueles que ainda estão segurando o que já foi. Senhor, eu te peço, nesse espaço que se abriu, coloque uma promessa em suas mãos agora. Meu Pai, coloque na geografia deles, meu Pai, algo grandioso. Deus, eu oro agora pedindo ao Senhor que nesse espaço vazio que se armou, que a tua promessa ela se cumpra na vida deles, que a história da vida deles seja mudada e impactada pelo teu poder, que eles possam levantar os olhos agora e perceberem aquilo que o Senhor está colocando em suas mãos. Hoje, Senhor, nós queremos cortar o cordão umbilical do passado. Nós queremos, meu Pai, cortar o cordão umbilical das situações que nós passamos, das rejeições. Hoje, meu Pai, nós queremos entregar tudo na tua presença. Nós queremos, meu Pai, dizer: meu Pai, muito obrigado pelas pessoas que viveram na minha vida por uma temporada. Muito obrigado pelos andaimes que o Senhor colocou. Eu não conseguiria chegar até aqui se o Senhor não me ajudasse, se o Senhor não colocasse pessoas no meu destino. Mas há algo que vai acontecer ainda, e não importa se alguém hoje está saindo do barco, eu sei que o Senhor vai cumprir algo na vida desta pessoa, assim também como vai cumprir na minha vida. Eu declaro uma temporada de renovo, eu declaro uma temporada de aceleração, eu declaro uma temporada, meu Pai, de cumprimento de projetos. Eu declaro, meu Pai, uma temporada de cumprimento de promessas. Onde houve vazio, onde houve um vácuo, haverá, meu Pai, transbordamento. Onde houve poeira de quem partiu, haverá orvalho, meu Pai, com a tua glória, com a tua esperança brotando
brotando dos nossos corações. Hoje, meu Pai, nós queremos soltar o que é temporário, para tomar posse daquilo que é eterno, em nome de Jesus. Fecha os teus punhos. Senhor, eu te bendigo, porque eu sei que eu estou segurando a tua promessa. Eu sei, meu Pai, que o Senhor está pedindo para eu levantar meus olhos, não é por acaso não, porque existe algo liberado no meu destino. E nesta manhã, nesse princípio de tarde, eu tomo posse. Vai acontecer na minha vida e na minha história, em nome de Jesus. Eu não vou reter mais as pessoas que simplesmente no seu coração já não estão mais comigo. Eu vou liberar, eu vou abençoar, porque eu vou celebrar até mesmo aqueles que vieram por uma temporada na minha vida. Mas eu sei que existe algo grandioso da parte do Senhor, que foi plantado como promessa no meu futuro, e eu quero celebrar o que ainda virá, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a presença dEle. Aleluia, aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus.